eu, no fundo, nunca pensei que fosse conseguir documentar aquilo que documentei. A primeira vez que eu vi uma criança a ser chicoteada à minha frente, eu nem sequer estava preparado para fotografar. Porque eu entrava naqueles locais sem ter a permissão para fotografar as crianças. A maneira de eu conseguir entrar era entrar com aquela organização e eu só poderia fotografar a escola em si para, precisamente, atrair mais dinheiro para aquela escola. A mim interessa-me sobretudo expor histórias que estão de certa forma escondidas ou ignoradas. Interessa-me fazer isso através da fotografia. Desde que me lembro que me fascinou esse poder de reação, uma pessoa ver uma fotografia e reagir, não só se incomoda, se não incomoda, mas o que é que ela vai fazer após ver essa fotografia. E a mim pessoalmente sempre me interessou muito esse poder de reação perante uma narrativa fotográfica. Eu, depois de ter estudado fotografia, tive a sorte de ganhar um estágio na Lusa, mas também depois, passado algum tempo, percebi que aquilo que me fascinava na fotografia eu não iria encontrar na Lusa. Tentei na altura, obviamente, convencer os meus editores e os demais à minha volta na Lusa a darem mais tempo e também a eles perceberem, no fundo, a importância da história. Mas infelizmente não tive as condições para isso, então foi a partir daí que eu decidi então começar a fazer os meus projetos pessoais. Esse foi o primeiro, esse que era recente, porque eu percebi que a generalidade das pessoas que estavam naquele centro, são pessoas que estão a ficar cegas, outras que já estão mesmo cegas, tiveram muitos anos isoladas, porque na verdade aquele é o único centro da CPLP. E portanto eram histórias que a mim me perturbaram de certa forma e também consegui criar uma ligação muito forte com aquelas pessoas e com o drama que elas estavam a passar, sobretudo também por ser fotógrafo, pondo-me no lugar delas seria para mim extremamente complicado seguir em frente com a minha vida, tal como foi para elas em muitas fases. E foi aí que começou. A partir daí percebi que tinha mesmo que seguir esse caminho de se calhar mostrar histórias que não estão se calhar nos jornais que nós compramos e nos noticiários que vemos nas televisões e seguiu-se o RUF, só que o RUF aí já foi uma quebra total, foi de certa forma um desprendimento da minha bagagem de agência de notícias. A mim incomodou-me imenso nos anos da Troika não ter visto um trabalho de fundo sobre a crise portuguesa. Incomodou-me também imenso ver muitos bons trabalhos realizados na Grécia e de certa forma não conseguia perceber como é que a nossa crise passava como se fosse quase uma birra daqueles que têm sempre sol e boa comida e que não tinha a gravidade que estaria a ter noutros países. Não é verdade, todos nós sabemos que não é verdade. Houve muitas famílias que perderam não só o seu trabalho como as suas casas e eu decidi não fazer um retrato generalizado do tema da crise, porque acho que quando partimos para as coisas gerais, normalmente cometemos o erro de falhar, seja o que for. Então tentei, no fundo, documentar uma parte muito precisa do efeito da crise em Portugal. E acabei por reparar, por andar muito por Lisboa, ao serviço da Lusa, de um lado para o outro, acabei por reparar em sinais de vida em locais que supostamente estariam abandonados. Eu, nesse trabalho, tive um ano inteiro a fazer o mapa de Lisboa, com as zonas, com os locais que eu pensava que poderia encontrar pessoas. E depois, no segundo ano, então, comecei a entrar em contacto com essas mesmas pessoas e descobri histórias que realmente estavam relacionadas com a crise, outras não. Obviamente, essas histórias foram escolhidas da minha reportagem e depois fui passar um ano a viver com essas pessoas e perceber que realmente a falta de apoio social, o abandono das famílias foi enorme, foi mesmo destruidor. Aliás, muitas daquelas pessoas que eu fotografei, as suas famílias não sabem que neste momento elas não têm casa. E uma coisa tão simples como isto, elas quererem ter um novo emprego, né? Procurar um novo emprego e não têm uma morada para dar. E portanto são
são realmente problemas muito complicados. São pessoas que perderam quase tudo e, por terem perdido quase tudo, muitas delas foram abandonadas. E isso foi esse tipo de história que para mim é muito complicado entrar na vida destas pessoas, mas é esse tipo de história que me interessa. É esse tipo de história que me interessa expor, não me interessa estar a fotografar o que vejo na televisão no dia a seguir. Não é isso que me interessa. Não deveria ser preciso eu ter que assumir essa iniciativa, mas acaba por ser um reflexo do jornalismo em Portugal. A agência Lusa, como outros jornais, não, porque a agência é uma agência, mas os outros jornais, as revistas, as próprias televisões, salvo algumas exceções, também é verdade que existem, estão muito reféns de última hora, do para já, do rápido, sem conteúdo. Obviamente que, se calhar, para um grande grupo de pessoas, não faz sentido. Não faz. Isso, para já, não faz só sentido o facto de ter só esse tipo de conteúdo. É preciso algo mais e, aliás, o dever do jornalismo é dar muito mais do que isso. Mas a verdade é que, e eu penso seriamente nisto às vezes, é que o problema também está no próprio público, está nos próprios leitores, quem vê fotografia, quem quer consumir jornalismo de qualidade. Porque a verdade é que começa aí. Começa a queixar. Tem que haver uma queixa. As pessoas têm que escrever para os vários jornais e dizer: olha, peço desculpa, mas eu quando compro um jornal eu quero ver também este tipo de conteúdo. Quero ver temas trabalhados com tempo, de forma séria, rigorosos, com profundidade, e não só a notícia de última hora. E talvez ingenuidade minha, na altura que eu estava a estudar fotografia, pensava que ia fazer isso. Mas a verdade é que ainda hoje eu trabalho na Lusa. A minha agenda prende-se basicamente com a atualidade política e desportiva. Mas também, lá está, por um lado o público não exige, mas, por exemplo, estamos a falar da Lusa, que é uma agência de notícias, os próprios clientes da Lusa também não exigem. Portanto, é impossível, de certa forma, também ignorar a precariedade que existe no jornalismo, não é? Eu acho que isso contribui imenso também para os dias que se vivem no jornalismo, mas a verdade é que mais do que isso são as opções editoriais. Vamos ver uma coisa, que custos tem fazer o Cegueira Recente? A mim não teve custo nenhum, estamos a falar de custos financeiros. Obviamente existe tempo, mas isso é algo que deveria estar a par do jornalismo e, portanto, não vejo isso como um custo, vejo isso como uma condição necessária e obrigatória. E, portanto, o RUF é exatamente a mesma coisa. Portanto, todas aquelas questões de isto agora não há dinheiro para isso, isso o quê? 3 meses, nem pensável, um mês, nem pensar, às vezes nem uma semana. Nós, jornalistas, às vezes temos para fazer uma história e, portanto, não vejo motivo aparente para isso acontecer. Eu não consumo jornais portugueses, sou honesto. Para ser honesto, nunca tentei publicar um trabalho em Portugal. Tive a oportunidade e o convite para publicar o RUF, depois de ter sido publicado no New York Times e ter ganho a Magno, aquela coisa toda. Aí sim, um jornal português mostrou interesse, mas até hoje não foi publicado. E, portanto, é o nosso panorama atual e eu acho que os jornalistas, os fotojornalistas, a melhor coisa e a única coisa que têm de fazer é contornar a situação, fazer por eles próprios, arranjar novas plataformas para expor e dignificar os trabalhos. Porque hoje em dia, mesmo quando eu às vezes vejo algum trabalho publicado, não tem o espaço que merece, não tem sequer o respeito que o trabalho exige. E isso é, de certa forma, também dramático hoje em dia. Não, eu não, em Portugal não vejo nenhuma publicação, nem vejo nenhuma vontade em nenhuma das publicações. Recentemente o New York Times acho que duplicou o budget para reportagem. Perceberam que alguma coisa tinha que ser feita, não é? Quer dizer, eu acho que um jornal, seja ele qual for, com mais referência ou não, tal como a própria agência de notícias, nunca se pode auto-excluir de fazer o que tem de ser feito. Ou seja, eu nunca deixarei de fotografar o nosso Primeiro-Ministro ou o nosso Presidente da República ou o jogo de futebol ao fim de semana. Não é isso que está em causa. Eu acho que é muito difícil, e eu não consigo, aí é que eu não consigo mesmo chegar lá,
perceberem que tem que haver um todo. Vamos lá ver, muitas das vezes as reportagens que acabam por ser premiadas mesmo em Portugal, através, por exemplo, do Prémio Estação Imagem, muitas delas não foram publicadas. Eu percebo que, ao enfrentarmos um período de crise, existem alguns ajustes. Mas o que nós estamos a verificar e o que estamos a viver neste momento é o resultado de uma viagem, se quisermos dizer assim, que vai muito antes do tempo da crise. Eu, quando entrei para a Agência Luz, há 11 anos, já na altura, no nosso curso, nos alertavam para os tempos negros que o jornalismo vivia. Estamos a falar há 11 anos, não estamos a falar há 4 nem há 5. E, portanto, eu percebi e eu senti isso. Apesar de ter tido a sorte de conseguir ficar na agência, eu sentia realmente isso. E, portanto, também acho que é estar a enganar ou pensar que não, pá, isto agora com a crise, isto agora vamos dar o salto, o jornalismo vai voltar ao que era. O que é que o jornalismo era em Portugal? E, portanto, eu lembro-me quando comecei a ter mais interesse no fotojornalismo, se calhar com 15 a 6 anos, lembro-me de, por exemplo, tentar comprar a Visão, porque a Visão tinha mais reportagem, um bocadinho mais pensada, esse tipo de coisa. O Expresso também trazia algum tipo de conteúdos, o próprio Público tinha uma fotografia mais arrojada, continua, se calhar, a tentar ter essa fotografia mais arrojada, mas a verdade é que o conteúdo perdeu-se. Não vale a pena ter uma fotografia mais arrojada quando se faz um trabalho de um dia, quando se vai fazer uma viagem, seja para que país for, e temos que, em 7 dias, voltar com 10 histórias que é para render o peixe. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum no jornalismo. Estamos a desvirtuar por completo o que o jornalismo se propõe, não é? Eu tive o primeiro contacto com esta realidade dos talibés em 2009. Eu estava na Guiné-Bissau ao serviço da Lusa para fotografar as eleições presidenciais após a morte do presidente Nino Vieira. E na altura, apesar de ter sido uma fase muito dramática na história da Guiné-Bissau, o ambiente ser muito tenso, o que acabou por me cativar mais a atenção, capturar mais a atenção, foi precisamente as histórias de familiares e de pessoas, no geral, sobre crianças que estavam a desaparecer na Guiné-Bissau. Na altura, também ouvi um ou outro testemunho sobre a possibilidade dessas crianças estarem a ser traficadas para países vizinhos à Guiné-Bissau. E a verdade é que em 2009, eu estava há 2, 3 anos na Lusa, e nessa altura eu não me sentia preparado como jornalista, como fotógrafo, até se calhar como pessoa, para mergulhar numa história como essa. E passado alguns anos, e depois de ter fotografado a Sequeira Recente e o RUF, decidi que queria tentar perceber realmente o que estava a passar. Eu comecei um período de investigação de quase 6 meses e durante essa investigação consegui criar uma rede de contactos bastante grande que veio desde a Human Rights Watch até a associação local de uma zona específica, neste caso no Senegal, porque descobri que a tradição dos talibés tinha mudado completamente. As crianças talibés, aliás, a tradição talibé foi criada sobretudo para ajudar as famílias mais carenciadas. Estas crianças iriam para as escolas corânicas, teriam que mendigar, sim, mas seria 1 hora por dia e era para a sua própria alimentação, para os seus estudos, para as suas famílias. E a verdade é que na última década, talvez um bocadinho mais, acabaram por aparecer falsos professores corânicos que não viram naquelas crianças estudantes, alunos, mas sim uma forma de rendimento e uma forma de exploração. E, portanto, foi uma realidade completamente desvirtuada e que eu percebi que também estava fora de controle. Eu, quando percebi, sobretudo, que o que faltava era a prova, foi aí que eu percebi também que eu teria que ir até lá. A questão aqui foi como é quase sempre neste tipo de trabalhos, o acesso. Nós estamos a falar de
uma realidade que contempla mais de 50 mil crianças de vários países, inclusive da Guiné-Bissau. Não se sabe ao certo quantas escolas, neste caso falsas escolas, existem. E a verdade é que muitas organizações já estavam debruçadas sobre este problema, estavam no terreno, mas a verdade é que não havia a prova porque não se consegue entrar nestas falsas escolas corânicas. Estes falsos professores têm completamente noção que estão a cometer um crime portanto, obviamente, para além de terem a cometer um crime, já é uma rede de tráfico muito bem organizada e, portanto, qualquer tipo de acesso ao interior destes locais é extremamente complexo. Eu tive a sorte no decorrer dessa investigação, encontrar uma organização na altura chamada Voices of Talibés e essa organização, de certa forma, já tinha uma ligação a algumas destas escolas, ou seja, era-lhes concedida a entrada, mas simplesmente para dar comida e roupa, porque nem sequer comida estas crianças têm. E estamos a falar de crianças entre os 5 e os 15 anos de idade, não é? E foi através deles que eu então consegui ganhar esse acesso. Eu quando cheguei à conclusão que a única forma de avançar mais no trabalho, obviamente, era ir até lá, percebi mais uma vez que um trabalho desta dimensão não poderia ser feito numa semana, nem sequer no meu mês de férias. E, portanto, a única solução era pedir uma licença sem vencimento e depois fui até ao Senegal. Mas a verdade é que eu, antes de ir, algumas dessas organizações tentaram-me demover de ir, porque o nível de perigo que está na realidade talibã neste momento é muito grande e existem muitas crianças que acabam por morrer, existem muitas crianças que nunca são resgatadas. E a verdade é que antes de ir também me tinham contado a história de um jornalista senegalês que tentou também ele arranjar a prova e tirou uma fotografia a um grupo de crianças a dormirem no chão, amontoadas em cima umas das outras, sem qualquer tipo de proteção e de condições. E a verdade é que, na minha ótica, cometeu o erro de publicar a fotografia com o seu nome, Senegal. E o que se deu foi um grupo de homens apareceu na casa desse jornalista e apontou-lhe as mãos, precisamente para ele não voltar a fazer esse tipo de fotografia ou tentar, de certa forma, expor o que se estava a passar no Senegal. E essa foi, no fundo, foi as últimas conversas que eu tive antes de ir para o Senegal, mas eu percebi que não... Ou seja, não... Chocou-me, mas não me surpreendeu, quer dizer, estamos a falar de uma rede de tráfico de 50 mil crianças, não me surpreende que haja esse tipo de ação por parte destes falsos professores corânicos. Estando no Senegal, o cenário foi completamente diferente, não é? Porque eu durante 6 meses li muitos relatórios da Human Rights Watch, Save the Children, sobre este tema, e a verdade é que tudo o que estava escrito era de alguns testemunhos de ex-talibés, porque é extremamente difícil falar com eles, eles seguem o código de silêncio, eles não podem falar com ninguém, a não ser para mendigar. E uma coisa é ler, não é? Ler vários testemunhos de crianças a dizerem: fui chicoteado, eu estava acorrentado, eu não tinha comida, nós não tínhamos condições, não tínhamos água, não podia ir à casa de banho, tive assim 5 anos, 10 anos, 12 anos. E depois, quando chegamos ao local, é totalmente diferente, não é? Primeiro, para ser honesto, por mais preparação que tivesse e tentei preparar-me o melhor possível, não só a nível emocional, mas também a nível de contactos, de acesso, de conhecimento, obviamente, daquele problema, eu, no fundo, nunca pensei que fosse conseguir documentar aquilo que documentei. A primeira vez que eu vi uma criança a ser chicoteada à minha frente, eu nem sequer estava preparado para fotografar. Porque eu entrava naqueles locais sem ter a permissão para fotografar as crianças. A maneira de eu conseguir entrar era entrar com aquela organização e eu só poderia fotografar a escola em si para, precisamente, atrair mais dinheiro para aquela escola. Este é o outro lado perverso desta história. Muitos daqueles falsos professores corânicos estiveram durante anos e anos a receber apoios
do Save the Children, da Unicef, de várias organizações internacionais, porque mandavam testemunhos e fotografias, ajudem-nos a educar estas crianças, nós não temos meios para isso. Claro, quando estas organizações descobriram, pararam, obviamente, com esse financiamento, foi feito de forma inconsciente, obviamente, não é? Mas pararam e, portanto, a minha presença lá significava isso, era um voltar a ter esse tipo de fundos, a entrar naquelas escolas. Mas eu nunca poderia fotografar as crianças, portanto, era extremamente complicado. Eu, quando vi um talibé chicoteado, foi um momento muito marcante, não é? Porque são coisas que nós estamos habituados a ver, se calhar, só nos filmes, não é uma coisa com a qual nós, a nossa geração, muitos dos nossos pais, os nossos avós também, se calhar, não presenciaram nada semelhante, não é? Felizmente. E portanto, é realmente uma realidade muito dramática, mas que eu fui conseguindo documentar aos poucos. Eu sabia exatamente o que é que eu precisava para contar a história. A mim não me interessava fotografar as crianças nas ruas a mendigar, porque isso é o lado que se conhece. Portanto, eu tinha que fazer o que ainda não estava à mostra. E lá está. Isso foi sempre o que me... Desde o início, lá está, o que me atraiu no pedido do fotojornalismo era precisamente revelar, de certa forma, trazer, se calhar, um bocado possibilidade de luz para aquilo que está um bocado escondido no escuro, não é? Claro que este tema, se calhar, tem uma ligação muito forte, precisamente, com esta fronteira que se pode passar na fotografia, mas sabia exatamente o que é que eu tinha de ter. No Senegal também foi extremamente complicado, obviamente todo aquele processo de espera, eu só podia entrar à noite nestes locais, ninguém me poderia ver, eu não tinha o editor para me ligar, para eu ligar se eu tivesse algum problema, eu estava por mim, o único contacto que eu tinha com muita frequência era com a minha mulher, que também é fotojornalista e, portanto, também percebia o que é que tudo aquilo implicava para mim e na vida de um fotojornalista. E, portanto, toda essa vulnerabilidade, se podemos dizer assim, também era difícil de gerir, não é? Mas eu acho que para fazer este tipo de trabalho, e agora se calhar consigo fazer essa análise a posteriori, mas é inevitável, porque eu acho que para esse tipo de trabalho temos que ter muita consciência do que estamos a fazer, mas também temos que estar um bocado inconscientes, no sentido de arriscar, não é? De entrar num sítio que eu não queria pensar nisto, não é? Mas podia estar a entrar num sítio do qual eu não sairia, não é? E, portanto, era difícil de gerir. Eu passava muito tempo sozinho, muito tempo sozinho, durante o dia principalmente, mesmo nas ruas era extremamente complicado fotografar. Eu estava em zonas onde não iam turistas e, portanto, muitas destas escolas estão escondidas tanto em zonas mais isoladas como, por exemplo, no centro de Dakar, não é? O que para nós, ou para qualquer pessoa, parece um edifício abandonado ou um edifício em construção, não imagina que se nós desviarmos todas aquelas proteções à volta desse edifício, se passarmos por um túnel de terra, o que vamos encontrar é uma sala com 50 crianças a serem chicoteadas, não é? E, portanto, são coisas difíceis de ver um dia, quanto mais todos os dias ao longo do mês. Mas felizmente consegui ter, não gosto da palavra frieza, mas acho que consegui ter a consciência necessária para perceber que o melhor que eu podia fazer era fotografar. Eu no final do dia, depois de ver crianças ser chicoteadas, eu tinha que apertar a mão à pessoa que chicoteou essas crianças, agradecer por me ter deixado entrar naquele local, não é? O que menos me apetecia era lhe apertar a mão. E também a reação, porque isso a mim foi extremamente complicado, porque uma pessoa, ao ver uma criança ser chicoteada, uma criança ser acorrentada, a nossa reação, seja corporal, seja o que for, há uma reação. Portanto, era essencial que a minha reação fosse o mais natural possível, o mais insensível possível àquilo. A atenção já estava em mim, não é? Portanto, eu ao ver aquele tipo de coisa, se reagisse de uma forma agressiva, que mostrasse incomodado, não iria dar bom resultado. Portanto, eu tive, no fundo, que encarar tudo aquilo com a neutralidade que aquelas pessoas encaram. E pronto, e o trabalho foi sendo feito assim. Eu, quando
Quando cheguei ao final da minha estadia no Senegal, senti que tinha feito tudo aquilo que poderia ter feito para obter as provas. E depois fui até à Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau encontrei um outro lado da história. Na Guiné-Bissau encontrei um país que estava disposto a fazer alguma coisa para terminar com aquele problema, ao contrário do Senegal. O Senegal criou uma rede, peço desculpa, criou uma força precisamente para acabar com o antitráfico, que era o Anti-Trafficking Unit, e a verdade é que essa força tinha duas pessoas. Tinha o diretor e o secretário do diretor. Portanto, nem sequer estavam outros polícias, outros militares, sob a alçada deste diretor. Foi criado aquele departamento. E eu na altura tive a oportunidade, entrevistei-o e percebi que claramente não era uma prioridade para o país e ele era o primeiro a dizê-lo. Na Guiné-Bissau foi exatamente o oposto. Na Guiné-Bissau havia famílias desesperadas porque não sabiam onde é que estavam os filhos. As crianças estão a jogar à bola no meio das tabancas e desaparecem. Mas também existe um lado também muito perturbador, que é o lado da utilização ainda da antiga tradição, ou seja, os falsos professores crónicos vão bater à porta das pessoas, das famílias mais carenciadas, e pedem para essas famílias confiarem os seus filhos deles. E estas famílias, temos que pensar que estas famílias, e saber que é importante, vivem com um saco de arroz para o mês inteiro. Quando estamos a falar de famílias carenciadas, não são famílias carenciadas como nós temos em Portugal. E, portanto, elas não têm nenhuma hipótese de pagar a escola aos filhos. Portanto, se não for assim, os filhos não estudam. Podem tomar essa opção, mas normalmente tentam e até agradecem essa ajuda dos professores. É importante também dizer que existem muito boas escolas ainda, mas infelizmente, se calhar hoje em dia é mais fácil cair numa escola que não é verdadeira do que uma que é. E portanto a Guiné-Bissau estava de certa forma desesperada para terminar com este flagelo, mas a verdade é que também estavam a tomar medidas. Hoje em dia nós não podemos sair de Bissau com uma criança se não tivermos o consentimento dos pais. Temos que ser identificados. Isso no Senegal é impensável. Não é? No Senegal nem se sabe onde é que existem as escolas. Há professores que chegam a ter 2, 3 escolas. Cada escola tem 50 crianças. Não é? Cada criança dessas tem que voltar com $2 por dia. Estas pessoas são milionárias no Senegal. Não é? E as crianças estão nas ruas e não são, como é que é dizer, não são crianças que nós vemos, se calhar, noutros países a mendigar, não é? São crianças que têm marcas físicas nos seus corpos. São crianças que se percebe que não comem há muito tempo. São crianças que estão a tremer constantemente de medo. São crianças que não dormem porque sabem que muitas delas são violadas. E, portanto, foi extremamente complicado de gerir todo este processo. E depois veio uma parte que eu pensava que seria mais simples, mas que foi igualmente complicada, que foi publicar o trabalho. Eu, depois de voltar, ainda tive umas largas semanas antes de ir para a Lusa. Eu pensava que ia chegar aqui e ia logo editar o trabalho, porque eu, durante o meu período, tanto no Senegal como na Guiné-Bissau, eu nunca vi as fotografias que tirei. Porque eu tirava as fotografias e o computador que eu tinha não permitia ver as fotografias, porque era um computador muito antigo. E, portanto, eu antes de ir para o Senegal eu estava tão preocupado com o acesso e com tudo o resto que nem sequer pensei na parte tecnológica da coisa. E, portanto, eu ia vendo as fotografias que ia tirando, passava para um disco e deixava de as ver, porque depois tinha que as apagar para fazer novas, não é? E, portanto, só quando cheguei a Portugal é que vi o meu trabalho. E eu pensava que quando chegasse a Portugal, até os meus amigos e a minha família, diziam, pronto, quando chegas a Portugal e já não vai estar contigo, porque tu vais querer estar à volta do trabalho. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Eu ainda precisei ali de alguns dias, umas semanas, para gerir tudo aquilo que tinha presenciado. Depois disso, acabei por editar o meu trabalho com relativa facilidade, porque eu não tinha muitas fotografias, foi um trabalho muito exaustivo, muito cansativo, com muitas horas, mas que em termos de número de fotografias não houve muitas pela dificuldade, obviamente. E depois iniciou-se o processo de tentar publicar o trabalho, que foi extremamente complicado. Eu, em setembro, decidi ir até Perpignan, ao Visa por l'Image,
que é no sul de França. É o maior encontro de fotojornalismo mundial. Eu já tinha estado lá com o RUF e o meu trabalho foi de certa forma, vendido ao New York Times, precisamente nessa reunião que eu tive lá. E eu fui até Perpignan, com a esperança de publicar, obviamente, este trabalho dos talibés. E realmente o feedback não podia ter sido mais positivo. Eu tentei marcar reuniões com as publicações que mais me interessavam. A primeira reunião que tive foi com a revista Time e, para a minha surpresa, a primeira reunião foi logo muito bem sucedida e, portanto, o trabalho foi vendido à Time. Era para ser o tema principal da revista, online, iam dar um grande destaque. E para eu, confiar na Time e para não vender o trabalho a outros, porque eles queriam o exclusivo. Acabou por ser uma decisão errada, porque o que se verificou nos meses seguintes foi praticamente um pesadelo. Porque a verdade é que nos dias a seguir as coisas evoluíram muito depressa, começaram já a escrever o artigo, eu tive conversas online com vários jornalistas da Time, estava quase tudo pronto para sair em outubro, e depois o contacto perdeu-se. Outubro, novembro, dezembro, não soube nada, eu mandava e-mails aos editores, aos diretores e ninguém me respondia. Por volta do Natal, tentei entrar, isto também é um bom exemplo do que é que se está a passar no jornalismo, tentei entrar em contacto de uma forma mais persistente, através de contacto telefónico pessoal, e felizmente consegui ter uma resposta, e a resposta era que às vezes as coisas não correm como nós queremos, e que eu tenho que perceber que a revista Time, estamos a falar da revista Time, valoriza muito a sua publicidade. E que uma marca de relógios não quer ter uma fotografia de uma criança a ser chicoteada ao lado do relógio que está a tentar vender. E que eu teria que te esperar por uma situação mais oportuna. E estamos a falar da revista Time, não estamos a falar do mercado nacional. A minha resposta foi um bocado de espanto, porque eu não estava à espera de ter aquela resposta, obviamente. Ainda esperei mais um mês, isto até meio de janeiro, sensivelmente, final de janeiro. E depois percebi que não deveria esperar mais, porque acho que o meu trabalho merecia mais respeito do que aquilo que eu estava a receber. E entrei em contacto com a Newsweek. A Newsweek ficou-se a publicar o trabalho, publicou 2 semanas depois do trabalho. E, curiosamente, o trabalho foi publicado um dia antes de ganhar o World Press Photo. E, portanto, depois, seguiu-se uma data de boas memórias agora, porque depois do World Press Photo, aliás, o World Press Photo, os resultados saíram de manhã, à noite o trabalho também ganhou o Picture of the Year International, depois ganhou a Estação Imagem, depois ganhou a Magno, e em 3 meses foi publicado no Washington Post, CNN, El País, NZZ, foi uma data de locais, mas melhor do que isso tudo, obviamente, foi o que o trabalho fez por aquelas crianças. Depois da destruição do World Press Photo, nas 24 horas seguintes, mais de 40 crianças foram logo resgatadas. E com essa boa notícia, eu decidi que o trabalho, e aliás isso foi sempre a ideia inicial, não deveria ficar pela publicação de revista, ou de jornal, ou mesmo online. E decidi criar a prova física do que aquelas crianças sofriam. E através de uma campanha de crowdfunding que eu nunca tinha feito e provavelmente nunca irei fazer mais, porque eu já tinha pouco cabelo na altura e perdi tudo o pouco que ainda tinha, mas felizmente correu muito bem, mas foi extremamente difícil. Através dessa campanha de crowdfunding conseguimos criar um livro, e esse livro neste momento está na maior parte das escolas no Senegal e na Guiné-Bissau, precisamente para alertar para este problema. E já depois disso o governo senegalês, através daquela unidade antitráfico, entrou em contacto comigo, e neste momento já tem uma equipa, acho que eram mais de 100 pessoas, e as polícias, de uma forma bastante regular, distribuem panfletos nas ruas para alertar para o problema, precisamente com algumas das fotografias que eu tirei. E várias centenas de crianças foram resgatadas até agora. Eu, entretanto, fui até à Guiné-Bissau outra vez, tive com talibés que tinham sido resgatados. Portanto, foi o melhor resultado possível.
que é raro às vezes acontecer, é um conjunto de fatores, a sorte inclusive, não é? Sem dúvida que o WordPress Photo teve um papel determinante nisso, não é? A audiência do WordPress Photo é uma coisa quase inacreditável. Eu quando venci o prémio, o meu telefone bloqueou nesse dia e eu tinha, ao final do dia, tinha 1000 e tal e-mails de toda a gente à volta do mundo, não é? E todas essas pessoas queriam ajudar. Não recebi nenhum hate mail, como se costuma dizer. Nada. Ou seja, todas as pessoas queriam ajudar, várias organizações, inclusive depois, mais tarde, e isto já foi no final do ano passado, tive a oportunidade de falar à Comissão Europeia, expor o meu trabalho, pressionar, exigir que alguma coisa fosse feita e portanto, acho que, no fundo, e isso faz-me sentir de certa forma, obviamente, orgulhoso, é um bom exemplo do que o fotojornalismo deveria ser. Agora, se deveria ser feito só com uma pessoa, pondo a vida em risco sozinho, com os meus próprios meios, voltar e ficar completamente endividado, correr os riscos que corri, sem qualquer tipo de apoio, eu acho que o fotojornalismo não deve ser feito assim. Mas estou disposto a isso, com a expectativa que um dia mude. Eu acho que a Lusa, como outras agências, como os jornais, por mais que a gente esfregue a prova na cara, há coisas que custam a mudar. Nós temos que também ver uma coisa. Hoje em dia as redações, se calhar mais em Portugal, mas acabei de dar o exemplo da Time, não é? Hoje em dia as redações ainda têm, a maior parte ainda tem, muitas pessoas que vieram de uma geração que não é a nossa, não é? Portanto, são pessoas que, de certa forma, digo eu, não querendo estar a criticar, estão cansadas, estão formatadas, estão, como é que tenho de dizer, estão acomodadas também e portanto, acho que é inevitável às vezes haver este choque da malta nova que quer fazer mais e quer fazer diferente e acredita, do que aquela malta que já está e já foi feito. E portanto eu acho que também existe neste momento, pelo menos em Portugal eu sinto um bocado isso, eu sinto que existe esse conflito geracional que não produz bons resultados para o jornalismo, mas para além disso tudo, né, toda aquela coisa que nós falámos no início da conversa, das condições de trabalho e as prioridades, eu acho que enquanto não houver, isto faz muita confusão, que é o seguinte: nós estamos a ver o nosso Primeiro-Ministro a falar na televisão e no dia a seguir o que o jornal vai trazer é apenas e só o que o Primeiro-Ministro disse, ou refutar o que o Primeiro-Ministro disse. Se o Primeiro-Ministro tiver a dizer que há mais desemprego ou menos desemprego, no dia a seguir nós não estamos a ver uma reportagem com profundidade, que já tinha sido feita atempadamente, porque iam ser dados os números do desemprego, sobre a realidade das famílias portuguesas que vivem no desemprego. Nós não vemos isso. Nós vemos a fotografia do Primeiro-Ministro com o microfone à frente a falar. Ou então uma fila de pessoas para o centro de emprego. Que isso para mim não é reportar, isso para mim é ilustrar. E o jornalismo em Portugal está refém disto. Em todo lado. E enquanto nós que compramos os jornais, que vemos a televisão, não ligarmos, não escrevermos, não deixarmos de comprar, eles não vão perceber. Mas preocupam-se e percebem que os números estão a baixar. É difícil perceber porquê? Eu acho que não é difícil perceber porquê. Nós estamos a dar o conteúdo no jornal de papel que demos no Facebook ao final da tarde no dia anterior, na noite anterior e às vezes na manhã anterior. Agora se calhar estamos a ver um debate parlamentar. Está a ser discutido hoje, nem sei, a questão da saúde, o Sistema Nacional de Saúde. Não é? Amanhã vamos ver exatamente o mesmo que acabámos de ouvir hoje. E os jornais vivem assim anos e anos e anos e anos e anos e não conseguem perceber o porquê de estarem a perder receitas. A mim parece-me bastante lógico. O projeto maior que segue agora é ter um filho e portanto, é um projeto que me vai ocupar daqui para a frente, para sempre.
Mas falando de trabalhos, tenho ainda a expectativa de fazer um trabalho ainda este ano. Não é, tenho várias ideias na cabeça, eu nunca gosto muito de falar antes de fazer, mas estará sempre relacionado com temas que não estão visíveis. Acho que o jornalismo compreende uma área muito grande de temas e de histórias e de coisas que tem que cobrir, e me interessa-me aquela parte que não se vê. Essa é a parte que mais me interessa. Interessa-me muito expor esse tipo de histórias. Mesmo com o RUF houve um feedback muito, muito positivo. Houve inclusive pessoas que tiveram casa depois da reportagem ter sido publicada. Por exemplo, lembro-me na altura, quando o trabalho saiu no New York Times, ligaram-me do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu trabalho na Lusa. Ligaram-me do Ministério dos Negócios Estrangeiros e eu pensei, bem, o que é que vai sair daqui? E não podia ter sido... não podia ter recebido um melhor apoio do que aquele. E isso mostra realmente que o jornalismo funciona. Eu não tenho qualquer dúvida que de um dia para o outro as coisas poderiam mudar. Agora, é preciso haver vontade, as pessoas certas nos sítios certos, acho que é fundamental. No jornalismo em Portugal, isso tem que acontecer, é inevitável. Vai demorar, se calhar, ainda alguns anos. Espero que as pessoas que querem mudar as coisas agora ainda tenham a força e a genica para quando tiverem essa oportunidade de conseguirem, porque há muitos bons jornalistas em Portugal, há muitos bons fotojornalistas em Portugal que neste momento não têm condições para fazer aquilo que são bons a fazer. E, portanto, eu espero que num futuro, o mais próximo possível, que as coisas melhorem, porque nós temos muito boa matéria-prima para isso.